Vou chamar o nosso segundo convidado, né, desta segunda-feira, que é o Felipe Paletta, que é o analista de investimentos da Monet. Muito boa tarde, Felipe, muito bem-vindo ao Closing aqui da BMC. Boa tarde a todos. Bom, fico aqui à disposição. Vamos lá, eu não sei se o áudio do Felipe está um pouco baixo, peço para a produção dar uma checada. Enquanto isso, eu vou começar perguntando para o Felipe. Felipe, qual que é a sua visão sobre as notícias que a gente já deu hoje, né? A questão da Alpargatas e também a questão da Petrobras, né? O que vocês estão olhando, o que vocês estão vendo na Monet sobre essa OPA que foi anunciada pelo controlador da gigante de produção de calçados? E, por outro lado, o que vocês esperam dessa nova política comercial da Petrobras em relação aos efeitos que essa terá nos resultados da empresa? Certo. Hoje nós temos aqui recomendação de investimento em Itaúsa, e Alpargatas é um antigo investimento do grupo, tá? E o que a gente já observava era que essa OPA ela seria um movimento natural, né? Dentro daquilo que o board já vinha indicando em termos de ter ativos com uma rentabilidade mais premium, a Alpargatas já mostrava o mesmo ímpeto, né, o mesmo resultado das outras companhias. Então a gente encara como natural uma empresa que foi apresentando uma queda, né, de rentabilidade ao longo dos anos. É uma empresa que a gente não tem aqui na nossa cobertura, e a gente entende que os investidores têm que ter muito cuidado, né, com essa posição. Agora, já falando de Petrobras, né, a gente já tinha essa expectativa de que a gente chegaria nesse ponto de discussão, né, o novo governo anunciou isso desde o primeiro dia de mandato, mas a gente viu que essa movimentação, por enquanto, né, ao que nos parece, né, não parece ser uma mudança tão brusca daquilo que a gente já tinha como política de paridade de preços internacionais. Então, a discussão que o Fernando Haddad tem tomado com o mercado tende a ser de procurar uma alternativa, né, que possa desvincular a paridade de preços internacionais, então dar uma liberdade um pouco maior do governo, articular isso diretamente com a população, mas de certa forma manter o controle, manter a âncora, para que você não tenha do outro lado os investidores sendo penalizados. Então a gente não entende essas novidades, né, tão negativas assim para a companhia. Perfeito. Agora, outro ponto também, outra notícia de hoje é a Vale, né? Porque a Vale, ela recebeu uma oferta para a venda de 10% do seu negócio de mineração, né? Então a Vale é uma empresa que está sendo visada, né, por investidores internacionais, porque de fato eles acham que tenha um bom negócio nessa gigante da mineração brasileira. Qual é a visão de vocês sobre a Vale e o que vocês acham que é a empresa, o que esperar da empresa, considerando que aquele impulso, aquele estímulo fiscal que a China tinha prometido não ocorreu, o mercado chinês de imóveis não está exatamente em sua melhor forma e a demanda internacional, assim como as cotações que a gente está vendo aqui do minério de ferro, estão em queda já há algumas semanas. O que esperar para a Vale? Essa venda também já é bastante esperada, né? A companhia já anunciou lá atrás que abria ao mercado, né, para que negociações fossem realizadas, mas a gente entende que nesse momento, né, é aquilo que quando começa a janela de transferência de futebol, todo mundo começa a falar, só que quando o momento não é muito positivo, a empresa bloqueia e tenta abafar um pouco, né? A Vale saiu aí no mercado dizendo que ainda é especulação, né, ainda não tem uma proposta firme. Isso tem a ver muito com o que você falou aqui do cenário internacional, né? A gente viu em março, né, o minério batendo pico, lá 126 dólares a tonelada, recuou até $100 a tonelada, então não é um momento mais positivo assim para a companhia fechar um negócio como esse, pelo menos essa é a nossa visão, né? Nesse momento, né, a gente vê uma retração do preço da commodity, nessa leitura que você fez muito assertiva de que a atividade na China não apresentou o mesmo ímpeto do que a gente tinha de expectativa, né? O setor imobiliário mais fraco do que o mercado esperava, pelo menos nesse começo aqui de segundo trimestre, né, de 2023, isso tudo pressiona o preço para baixo, mas olhando para frente, né, o que a gente tem de expectativa? Né? A gente tem visto que também o minério ele tem se sustentado nesse mínimo aí de $100 a tonelada. Né? Isso tem a ver também com uma redução do volume de estoques nos portos chineses, né? E também novos investimentos que tendem a ser feitos daqui para frente por empresas relevantes no mercado global. A Amazon, por exemplo, já fez anúncios de que
vai começar a aumentar a rigidez do processo de compra nas fábricas, nas produções. Isso é uma qualidade que a Vale tem implícita no seu matéria, porque o minério de ferro exportado pela Vale é o de menor emissão de CO2, né, por tonelada exportada. Então a Vale tem esses premiums, tem um desconto de valuation ainda relativo aos pares internacionais bastante grande, sofre com todos eles com essa queda do minério de ferro, mas a gente entende que ainda tem um espaço para o investidor ganhar ali de 20%, 30% com papel, dado esse tamanho de correção que a gente viu desde março. Perfeito, perfeito. Agora, considerando, você estava falando agora, né, da questão dos juros, etc., quais setores vocês da Monet estão olhando com mais atenção, considerando o atual contexto? A gente estava falando também agora com o André sobre a possível redução dos juros até o final do ano, mas, por enquanto, a taxa vai ficar muito elevada, a inflação do núcleo continua expressiva, mesmo se o IPCA está em tendência de queda, e temos uma política fiscal muito expansionista que está sendo colocada nos trilhos, né, pelo governo atual. O que vocês estão esperando, então, dos setores econômicos brasileiros e o que vocês estão indicando para os seus clientes, principalmente do ponto de vista de varejo, né, e também de bens duráveis? A gente estava falando antes de construção civil, por exemplo, mas também de bens de consumo durável, como, por exemplo, automóveis, entre outras coisas. O que esperar para a situação macro no futuro próximo e para essas empresas que operam nesses setores? Nos últimos 2 meses, né, a gente teve uma surpresa positiva, né, as cíclicas domésticas desempenhando bem, né, tirando aí o varejo, né, excluindo da conta, mas a gente viu uma retração das commodities, que foram setores que seguraram um pouco do desempenho do Ibovespa nos últimos anos. A gente entende que, diante dessa correção, o investidor ele pode olhar com mais cuidado para as empresas de exportadoras, né, as empresas de mineração, papel e celulose, utilidade pública, né, e principalmente as empresas do setor elétrico, são empresas que apresentam descontos bastante grandes nesse momento, pelo nível de rentabilidade e seguranças que elas oferecem para o investidor. Por outro lado, né, eu entendo que ainda no começo, né, de reversão de ciclo, ainda que a taxa de juros se mantenha prolongadamente em alta, mas com alguma sinalização de que em 2024 essa queda ela pode acontecer, né? Eu entendo que o investidor ele não pode deixar de lado as empresas mais ligadas à atividade econômica aqui nacional, né? Então a gente tem alguns casos bastante particulares aqui na nossa carteira recomendada, né? Então tem empresas de logística, tem empresas também de varejo, mas bastante pontuais. A gente tem recomendação também aqui em Arezzo, na carteira. São casos bastante particulares que a gente olha realmente na lupa, porque em um cenário onde você vai passar por uma reversão de política monetária, o investidor ele tem que ser mais assertivo, porque tem empresas que passam por esse cenário, tem empresas que não passam. A gente está vendo, né, várias empresas no setor de varejo, você pontuou aqui, principalmente sofrendo bastante nesse momento diante de uma retração de política monetária. Perfeito, perfeito. Agora, e o nível internacional? O que vocês estão esperando que possa acontecer para o Brasil? Vocês têm alguma previsão para fluxos de investimento estrangeiro, especialmente na Bolsa? Os gringos estão entrando com uma certa intensidade desde o começo de maio, mas às vezes há um temor que possam sair muito rapidamente devido a turbulências internas aqui no Brasil. Qual é a visão de vocês e a expectativa até o final do ano? A gente tem a expectativa de que o fluxo ele possa sim ser positivo, até porque vocês falavam aqui um pouco sobre Meta, né, um pouco sobre empresas de tecnologia nos Estados Unidos, e se a gente olha Nasdaq lá fora subindo mais de 20% no acumulado do ano, e Bovespa sobe ali pequenos 4%, 5%. Né? Então, a Bolsa Brasileira ficou bastante para trás, né, no começo do ano. Isso repete-se também em países emergentes, com as mesmas características aqui do Brasil. Então, a gente entende que seja natural, em algum momento, caso, né, a inflação lá fora também não converja para os níveis que os bancos centrais estão esperando, né, nesse momento, é natural que o investidor ele comece a buscar alternativas, e o Brasil, né, ganhando, voltando a ter uma visibilidade internacional um pouco melhor, né, tirando aqui o polêmico, né, da coisa, mas ganhando um pouco mais de holofotes, também com a questão lá no G7 que acontece nesse momento, talvez isso traga um pouco mais de visibilidade para o país e deixe evidente, né, alguns dos descontos que a gente ainda tem aqui na Bolsa Brasileira.
Perfeito. Então, rapidinho, só deixa eu dar a atualização aqui da Bolsa Brasileira. Falando nisso, já voltamos com você, Felipe, porque Ibovespa acabou de fechar nesse momento 5 horas e 4 minutos. Ibovespa fechou em queda. Começou mal a semana. O Ibovespa menos 0,38%. Dólar futuro cai 0,60%, R$ 4,97. Ibovespa fechou 110.322 pontos. Então, cai, mas não perde os 100 mil pontos, né? O principal índice na Bolsa de Valores de São Paulo. E temos aqui, então, a maior alta do dia é Alpargatas, 16,96% de alta para a empresa após a informação que será realizada uma oferta pública de aquisição sobre as ações preferenciais por parte do controlador. A segunda maior alta do dia foi Azul, subiu 9,30% e Cogna, 7,63%. Por outro lado, Cielo perde 3,53% no final do pregão, a Melius 3,49% e a Braskem caiu 3,10%. Então essas são as piores do dia. A Petrobras e Vale também fecharam em queda. Petrobras caiu 1,20% a preferencial e Vale 1,37% a ordinária. Agora, Itaú também caiu forte hoje, 2,01%, e Tube 4 teve uma queda expressiva. O setor bancário, se a gente pegar o Bradesco também caiu 0,29% a ordinária e 1% a preferencial, e o Santander caiu, deixa eu ver o Santander aqui, não temos não, Santander não, mas o Bradesco caiu forte também. Então eu queria já perguntar para o Felipe. Felipe, já que o setor bancário, para pegar o gancho aqui desta queda do setor bancário, o Banco do Brasil também caiu hoje, deixa eu ver aqui, não, isso aqui é Banco Brasil Seguridade, Banco do Brasil, BBSA, deixa eu ver se consigo achar, não, deu um pequeno problema aqui, mas o que vocês acham do setor bancário como um todo? O que vocês estão vendo para os bancos nos próximos meses, considerando tudo aquilo que falamos, desse contexto bastante peculiar que vivenciamos? Nesse momento, né, os investidores mostram uma apreensão não só aqui no Brasil, né? Se você olha lá fora, Citibank Group, outros grandes bancos, né, sofrem nesse momento, principalmente depois do caso SVB, com toda a incerteza que a gente ainda tem na política monetária internacional, né? Em que momento a taxa de juros vai conseguir apresentar uma redução? Até lá os bancos aumentam a sua rentabilidade, né? Porque de certa forma você tem parcela da receita ali que é vinculado, sim, e é positivamente impactado por taxa de juros mais positivas, mas aumentam as incertezas em relação à qualidade desse crédito, né? E isso a gente ainda não tem informações suficientes para garantir que os investidores possam ficar tranquilos, né? Então a gente já viu várias sinalizações nos Estados Unidos, na Europa, de alguma fragilidade, né, no sistema financeiro internacional. Agora, no Brasil, a gente tendo o retrospecto aqui ao nosso favor, né, onde a concentração, né, bancária ela acaba acontecendo e a gente trabalha com bancos com níveis de rentabilidade bastante elevados, pelo menos esses que você citou aqui, a gente entende que esse é um setor que o investidor ele pode encontrar boas oportunidades, né? Você falou aqui de Itaú, de Bradesco, que são nomes bastante fortes, que têm vantagens competitivas provadas ao longo do tempo, passaram, né, por um momento mais abrupto, né, de disrupção, né, de fintechs. Então é um setor que a gente gosta, a gente entende que o investidor pode encontrar algum nível de segurança, tá? Mesmo que a gente lá fora não veja um cenário tão positivo assim, como aconteceu lá em 2008. Né? São bancos que se provaram ao longo do tempo, aumentaram a rentabilidade, e isso acaba revertendo-se aí para o bolso dos investidores. Perfeito. Agora, só para terminar esse ponto que você falou, vocês estão esperando aí na Monet um possível credit crunch, né, uma crise bancária grave e uma contração da liquidez internacional lá vindo oriunda dos Estados Unidos, ou vocês acham que é um cenário muito extremo? A gente ainda vê isso como um cenário bastante extremo, né? O que acontece nos Estados Unidos e que a gente vê nas últimas divulgações de resultado, pelo menos dos principais bancos, os bancos aumentando aquela gordura, né, de dinheiro que fica ali parado, não está rentabilizando, justamente com essa apreensão do que pode vir a se tornar um crédito mais defeituoso, né? Ou que a taxa de juros prolongadamente mais alta, ou eventualmente, se a gente observar novas altas, que isso possa se reverter
em prejuízo já no curto prazo, né? Mas a gente ainda acompanha isso com um certo distanciamento do ponto de vista de que isso ainda é muita especulação, né? A gente ainda não tem nada que fundamente de que de fato a gente está perto de vivenciar algum evento de crédito mais expressivo, que possa ter repercussões internacionais, mas a gente sabe que os investidores eles sempre cortam o risco na frente, não perguntam, né, atiram primeiro para depois de fato entender o que está acontecendo, por isso que acabam sobrando ali alguns descontos, né? Pois é, telegráfico, 2 minutinhos para o investidor, pessoa física que está assistindo a gente aqui na BMC, o que você indicaria para investir nesse momento, no final de tudo que a gente conversou? Tesouro direto, aguardando melhores ocasiões, ou é agora que vale a pena comprar, considerando que tem uma bolsa com múltiplos muito interessantes? A gente viu que esse começo de 2023 foi muito positivo para aqueles investidores que compraram títulos mais longos, né? O que a gente tem recomendado aqui é que os investidores realizem parte desses lucros, nas Bs principalmente, né, IPCA mais longos, comprem IPCAs mais curtos, tá? E aproveite para aumentar ali um pouco a exposição em bolsa. A gente entende que alguma correção pode acontecer nas próximas semanas, então eventualmente reduzindo aqui um pouco das Bs longas, aumentando um pouco de bolsa, né, ou se expondo a um duration mais baixo, né, um vencimento mais próximo dos títulos do Tesouro, pode ser aí uma ótima pedida para os investidores. E aí a gente falou aqui um pouco, né, de exportadoras, tem um pouco de Vale, tem um pouco de papel e celulose, tem um pouco de bancos, como é o caso de Itaú. Acho que essa carteira aí tem de tudo para ser uma carteira vencedora aí para as próximas semanas e meses. Perfeito. Então, fica a dica aqui para o nosso público de investidores, pessoas físicas, e muito obrigado ao Felipe Palhetta, analista de investimentos da Monet, por sua participação aqui conosco no closing desta segunda-feira. Ótimos negócios, um abraço a todos.